Vamos então à nossa lista de materiais necessários para produzir a nossa almofada natalina. E aqui nós vamos utilizar como base, como fio principal, o fio refinato, que é o fio de malha extra premium da Fischer Fios com 15 milímetros. Ele tem um rendimento aqui de 140 metros tensionados, tá? Ele, assim como o fio 25 milímetros e o Nubble também de 35, é premium, então ele vem por toda a espessura aqui com os 15 milímetros, tá? Não vai ter variação de cor, de espessura aqui dentro do fio. Então, vamos utilizar o fio refinado. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores, tá? Que eu vou estar utilizando a relação das cores e a quantidade. Mas vai ser aí 3 rolos, sabe? Porque vamos utilizar 3 cores. E dá para fazer algumas cores, ainda sobra o bege, por exemplo, utiliza só metade do rolo. Aí tem o off-white também e aqui o vermelho Ferrari. Mas na descrição do vídeo vou estar deixando para vocês certinho a quantidade de fios e as cores que eu vou estar utilizando aqui. Vamos precisar de um fio mais fino para poder fazer o bordado do olhinho. Aqui eu vou estar utilizando o fio opaque, você vai utilizar o fio mais fininho que você tiver aí. Tanto para fazer o olhinho quanto para fazer os detalhes, o botãozinho, o lacinho da Mamãe Noel, tá bom? Se for o Papai Noel, alguns detalhes ali, a gente vai precisar de um fio mais fininho. E para encher, vamos utilizar a manta acrílica ou fibra siliconada, tá? Não sei por qual referência de nome você vai encontrar aí. Aqui na minha cidade eu compro como enchimento de fibra siliconada, tá? E para fazer a peça, vamos utilizar uma agulha de 3,5 milímetros. Se você tem o seu ponto mais solto, utilize uma agulha de 3 milímetros ou uma de 2,5, para ficar com o ponto bem fechadinho na sua almofada e a fibra não ficar saindo para fora. Se você consegue já controlar a tensão do seu ponto ou tem um ponto mais apertado, pode utilizar uma agulha de 3,5 que vai ficar bem fechadinho. E esses são os materiais que a gente precisa para fazer a nossa almofada. É uma peça bem simples, uma peça de amigurumi, mesmo se você for iniciante no crochê, você vai conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? É só assistir o passo a passo, tô deixando tudo bem detalhadinho, bem explicadinho para vocês, tá bom? Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Então, vamos iniciar aqui a nossa peça, tanto para a Mamãe Noel quanto para o Papai Noel, para a almofada da Mamãe Noel e do Papai Noel. A base inicial aqui, a quantidade de aumentos vai ser a mesma. A diferença é que no Papai Noel você vai iniciar com o fio branco e na Mamãe Noel você vai iniciar com o fio vermelho. Como o fio branco ele é muito difícil de visualizar os pontos, eu vou iniciar os dois com o vermelho, tá? Mas só para mostrar para vocês. Na aula do Papai Noel, que vai estar separada as duas aulas, tá? Na aula do Papai Noel, você vai ver que eu inicio com o fio vermelho, mas depois eu vou seguir a peça com as cores certinho da almofada. É porque realmente para mostrar os aumentos, mostrar o lugar certinho de estar passando a agulha, com o fio branco ele é um pouquinho mais difícil. Então, como essa parte aqui é a parte que tem mais detalhes, que a gente tem que fazer a contagem dos aumentos, eu vou fazer as duas com o fio vermelho para ficar fácil de visualizar. Então, nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Vamos girar o nosso fio aqui, ó. Passei em 3 dedos, formando um X. Aqui na frente, esse fiozinho aqui de cima, que é o fio que tá vindo do rolo, ele fica aqui em cima. E esse outro aqui de baixo é que vai formar o nosso círculo mágico. Então, esse fiozinho aqui, juntamente com essa pontinha que tá passando aqui embaixo, que é a chave para fechar o nosso círculo depois, tá? Então, como é amigurumi, nessa peça nós não vamos trabalhar fechamento de carreira, então a gente não precisa fazer a simulação do primeiro ponto baixo aqui, como eu geralmente mostro para vocês nos meus vídeos. Nós vamos iniciar normalmente, ó. Passa a sua agulha aqui embaixo desse fiozinho de cima. Laça o seu fiozinho ali que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Laça o fio novamente e fecha um nozinho inicial aqui. Esse nozinho inicial aqui, ele não conta como ponto, tá? Você pode até vir aqui e puxar ele para deixar ele mais fechadinho. E a partir de agora é que nós vamos contar os pontos dentro do nosso círculo mágico. Então, você vai passar a sua agulha dentro, no meio do círculo, tá? Aqui nós vamos ter aqui, deixa eu só desvirar. Nós temos aqui, ó, duas pontinhas. A pontinha que vai fechar o círculo e essa voltinha aqui, que é o nosso círculo mágico.
Então, você tem que fazer os pontos fechando essas duas alcinhas aqui, tá? Você vai passar a agulha dentro do círculo mágico, laça de baixo para cima, gancha o seu fiozinho que tá vindo do rolo e traz ele de volta por dentro do círculo mágico, tá vendo? Tem duas laçadinhas na sua agulha. Ajusta aqui essa altura, laça o fio que tá vindo do rolo novamente, sempre fazendo o mesmo movimento. De baixo para cima, gancha o fiozinho e aí você vai fechar essas duas laçadas, dessa forma. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo na carreira. Vamos trabalhar com 7 pontos aqui. Então, você vai repetir novamente. Laça, fecha o ponto baixo. Laça, fecha o ponto baixo. Até ter aqui o total de 7 pontos. Finalizou a carreira, já pode puxar aqui essa pontinha do círculo mágico para que ele feche tudinho aqui no centro, tá vendo? Fechou bem fechadinho? Vou retirar aqui o meu marcador de ponto e nós vamos enrolar essa pontinha de fio aqui, ó, nas alcinhas. Para poder prender esse fiozinho aqui. Já arrematar e esconder aqui esse fio. E tá bom? Depois é só a gente cortar. E agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na próxima carreira, vamos trabalhar um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, um aumento. Volta o marcador aqui para o primeiro ponto e repete o processo até o final. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Nós vamos pegar essa pontinha aqui, o círculo mágico, puxa para poder fechar. De início, não precisa fechar tudo, porque nas próximas carreiras ele vai acabar voltando e abrindo aqui um pouquinho. Então, não precisa puxar, fechar tudo, não. Como é amigurumi, eu já falei, como eu já tinha falado, no amigurumi a gente não trabalha fechamento de carreira. Então, você já vai vir aqui nessa próxima carreira, direto aqui na alcinha de cima do primeiro ponto. Passa a sua agulha aqui nessas duas alcinhas aqui de cima, laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente, voltando por baixo dessas duas alcinhas, ajusta a altura e fecha um ponto baixo. Nessa segunda carreira aqui, nós vamos trabalhar aumentos, então, 2 pontos juntos para cada ponto de base. Então, laça, fechou o segundo ponto baixo no mesmo espaço. Aqui nós vamos utilizar um marcador de ponto. Se você não tem marcador de ponto, é só vir com um fiozinho de cor diferente e colocar ele aqui nessa alcinha do primeiro ponto. Esse marcador aqui é para lembrar a gente de onde começa e termina a nossa carreira. Como não tem fechamento de carreira, ela vai ficar de forma contínua, ela vai crescendo de forma contínua. Então, para a gente saber aonde é o fim e o início da carreira, a gente utiliza aqui o marcador de ponto. Se você não tem um marcadorzinho desse, não tem problema, é só pegar um fiozinho de cor diferente e colocar aqui nessa alcinha. Sempre na alcinha do primeiro ponto, tá? Então, o que você vai repetir? 2 pontos baixos juntos em cada pontinho de base, até finalizar a carreira. Finalizou aqui a terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar um aumento. Volto aqui o marcador, seguido de 2 pontos baixos. Um aumento, seguido de 2 pontos baixos sozinhos. Então, vamos repetir o processo até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira. Agora, na próxima carreira, vou tirar aqui o marcador e nós vamos trabalhar a sequência de 3 pontos baixos sozinhos, seguido de um aumento.
Então, vamos fazer aqui 3 pontos sozinhos e depois 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. E aí, vamos repetir esse processo até finalizar a carreira. Finalizando aqui a carreira, vamos aqui retirar o marcador e agora nós vamos para a sequência de 4 pontos seguidos de um aumento. Porém, nós vamos fazer aqui um pouquinho diferente, ó. Vamos fazer 2 pontos, volta o marcador, aí aqui nós já vamos fazer um aumento. Para quê? Para não ficar aumento em cima de aumento. Então, vamos fazer aqui 2 pontos juntos. No ponto seguinte aqui, é o aumento, tá vendo? Então, para não ficar aumento em cima de aumento e a peça não criar pontas, nós vamos iniciar a sequência com 2 pontos seguidos de um aumento. E aí, vamos fazer 4 pontos seguidos de um aumento até lá no final. E ao final da carreira, vai sobrar 2 pontos, que juntando ali com os 2 pontos iniciais, dá certinho a sequência de 4 pontos para um aumento. Olha só, finalizando aqui a carreira, sobram 2 pontos, tá vendo? Ó, fiz o último aumento aqui, temos 2 pontos, então vamos fazer 2 pontos. Que aí, se conta junto com os 2 iniciais ali, dá a sequência de 4 pontos. Então, aqui na próxima carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos seguidos de um aumento, tá? E dessa forma aqui, nós vamos repetindo até a sequência de 8 pontos seguidos de um aumento, tá? Então, sempre que for a carreira de quantidade de pontos par, você vai iniciar com 2 pontos para não ficar aumento em cima de aumento. Então, agora você vai fazer 5 seguido de um aumento, depois 2 seguido de um aumento, e aí a sequência de 6, depois 7 e depois 8, tá? Finalizou todas as carreiras de aumentos, fica assim a nossa peça. E agora nós vamos começar a subir aqui. E aqui vamos iniciar com essa mesma cor ainda, trabalhando com vermelho Ferrari, vamos subir 5 carreiras de pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Lembra sempre de voltar o seu marcador para te guiar no início e final das carreiras. Então, vamos fazer aqui as 5 carreiras e a gente volta para dar continuidade nessa peça. Finalizadas as 5 carreiras aqui de subida, no último ponto você não vai fechar ele, ó. Então, você vai deixar aqui, você inicia, e aí você fecha com o fio bege, que é a próxima cor que nós vamos utilizar aqui. Você fecha, porque aí a alcinha lá de cima, da onde vai iniciar a próxima carreira, já fica na cor certinha. E nessa primeira carreira aqui, nós vamos trabalhar pegando somente na alcinha de trás ali do ponto. Primeiro eu vou esconder a pontinha do fio, ó. Pega o fiozinho, enrola ali atrás, tá vendo? Vai enrolando para esconder essa pontinha desse fio e prender aqui. E dessa forma, você não precisa nem estar utilizando cola. E aí, depois disso, nós vamos iniciar aqui, ó, fazendo pontos baixos, trabalhando somente nessas alcinhas de trás, para deixar a alcinha da frente ali de relevo, para a gente trabalhar o detalhe depois no final da peça. Então, laça, fecha ali o ponto baixo e faz ali o ponto baixo somente na alcinha de trás, tá vendo? A alcinha da frente do ponto fica ali, soltinha na frente. E aí, dessa forma, nós vamos fazer até terminar a carreira. Corto aqui o fio, e aí já vamos trabalhar aqui, escondendo também esse fiozinho vermelho, tá? Faz a carreira todinha assim, somente na alcinha de trás. Finalizando aqui, então, a carreira, ó, vamos fazer aqui o último ponto, somente na alcinha de trás. E agora, na próxima carreira, vamos começar a trabalhar o ponto baixo normal. E aqui nós vamos subir mais 9 carreiras, tá? Então, a gente já fez essa daqui, pegando somente na alcinha de trás. E vamos subir 9 carreiras aqui, pegando nas 2 alcinhas, fazendo ponto baixo normalmente, tá? Finalizado aqui as 9 carreiras, agora nós vamos novamente fazer a troca de cor. Vou pegar aqui o off-white. E aí, nós vamos fechar o último ponto com a próxima cor, tá vendo? Vamos cortar aqui o fio bege. E vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo, pegando aqui, ó, nas 2 alcinhas, normalmente, com o fio branco aqui, tá? Com o off-white. Vou enrolar aqui a pontinha do fio.
E aqui nós vamos seguir um ponto baixo para cada ponto de base, até finalizar a carreira. Finalizou a carreira aqui de ponto baixo, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, porém pegando somente na alcinha de trás. Então, passo a agulha aqui na alcinha de trás e faço o ponto baixo. E aí, vamos fazer essa carreira toda aqui, pegando somente nessa alcinha de trás do ponto, da mesma forma que nós fizemos aqui nessa carreira, tá? E depois, ao final, nós vamos fazer os detalhes da peça, trabalhando aqui nessa alcinha que fica da frente. Aqui, ó. Terminou, aí fica as alcinhas aqui. E aí, nas próximas 5 carreiras, você vai fazer a sequência, trabalhando nas alcinhas normais, tá? Vamos colocar aqui o marcador. Essas duas aqui eu não coloquei, porque o acabamento aqui já indica pra gente o final da carreira, tá? Agora, como vão ser 5 carreiras contínuas, é bom colocar o marcador. Então, dessa forma aqui, vamos seguir fazendo até completarmos aqui as 5 carreiras. São 5 carreiras sem contar essas duas aqui, tá? Então, 5 carreiras a partir aqui dessa que nós iniciamos. Eu vou finalizar e volto aqui pra gente continuar com a nossa peça. Terminadas aqui as 5 carreiras, agora nós vamos começar a trabalhar as diminuições aqui da nossa peça, para começar a formar a cabeça aqui da Mamãe Noel. Então, aqui nós vamos iniciar com 2 pontos, uma diminuição. Aí, a diminuição você vai fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu só voltar o marcador. Você vai laçar somente a alcinha da frente, ó. Laça a alcinha da frente do primeiro e laça a alcinha da frente do segundo ponto. E aí, fecha o ponto baixo aqui nesses 2 pontos juntos, ó. Passa a sua agulha, sai bem do meio do ponto, tá vendo? A alcinha da frente e a alcinha da frente. Laça o fio ali atrás e fecha o ponto baixo. Então, você sempre vai fazer a diminuição dessa forma. Aí, aqui nós vamos trabalhar os 8 pontos baixos e uma diminuição. E, ao final, vão sobrar ali 6 pontos, tá? Vamos repetir até o final da carreira. Finalizou aqui a carreira, ó. Ficaram 6 pontos ali no final, com os 2 primeiros dá 8 pontos. E aqui você vai repetir essa sequência, tá? Então, agora vamos fazer 7 pontos sozinhos, seguidos de uma diminuição. E você vai repetir até a sequência de 3 pontos sozinhos, seguidos de uma diminuição, tá? Então, vai fazendo aí até começar a fechar a sua peça. Fez aqui até a sequência de 3 pontos sozinhos, seguidos de uma diminuição, nós vamos começar a colocar o enchimento aqui na nossa peça. Então, você vai preencher bem, para ficar bem fofinho, essa almofada, tá? Vai colocando o enchimento, e aí nós vamos dar continuidade aqui nessa peça. Agora, nós vamos subir aqui 2 carreiras de pontos baixos, sem fazer nenhum aumento, porque nós vamos começar a trabalhar o detalhe ali do coquezinho da nossa Mamãe Noel, tá? Então, você sobe aqui 2 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizou. Então, aqui, ó, as 2 carreiras sem aumento. Agora, nós vamos fazer uma carreira trabalhando um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Vão ser 14 aumentos aqui nessa carreira. Finalizou a carreira de um ponto sozinho seguido de um aumento, nós vamos subir 3 carreiras aqui de ponto baixo sem fazer nenhum aumento. E aí, depois dessas 3 carreiras, nós vamos começar a diminuir aqui para fechar essa parte de cima da nossa peça. Finalizou aqui, então, ó, as 3 carreiras, tá vendo? Nós vamos começar a fechar aqui. Aqui, conforme você vai fechando, você pode ir colocando mais enchimento, tá?
vai preenchendo. Conforme você vai fazendo, você vai colocando mais enchimento para preencher aqui toda essa parte de dentro da almofada. Então, você vai preenchendo, vai modelando tudinho, tá vendo? Ó, conforme eu tô mostrando aí, ó, não deixa esses espacinhos, como se fosse bolinhas de ar, sabe? Dobrando a sua peça. Preenche tudo bem bonitinho, modela. E aí, nós vamos seguir aqui com as carreiras. Agora, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo sozinho, seguido de uma diminuição, para fechar aquela carreira de aumentos que nós fizemos aqui, ó. Então, essa carreira aqui, nós vamos repetir ela fechando aqui um ponto sozinho e uma diminuição, até o final da carreira. Finalizou aqui a sequência de um ponto e uma diminuição, agora nós vamos voltar a trabalhar as diminuições lá do início da nossa peça. Lembra o que nós paramos na sequência de 3 pontos sozinhos para uma diminuição? Agora nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Na próxima carreira, um ponto sozinho e uma diminuição e depois 7 diminuições, tá? Vamos aqui, ó, para a última carreira de diminuições, então vamos fazer aqui 7 diminuições. Então, laça ali as duas alcinhas da frente, ó, você vai segurando o fiozinho ali embaixo para não puxar o enchimento, tá? Então, laça as duas alcinhas da frente e fecha a diminuição. Vamos repetir 7 vezes aí esse processo. Agora, nós vamos puxar esse fio aqui, cortar ele, deixando uma pontinha para a gente poder fazer o acabamento e fechar ali toda essa parte de cima, fechar aquele furinho que fica ali, tá vendo? Então, puxo aqui o fio, vou pegar a agulha de tapeceiro, passo aqui na ponta do meu fio e nós vamos enrolar esse fio aqui, ó. Você vai passando, tá vendo, ó, na alcinha da frente? Vai girando com a agulha nessa alcinha e aí depois é só puxar tudo e arrematar a pontinha desse fio. Finalizou, ó, tá pronto aqui o coquezinho da Mamãe Noel. A gente ajusta aqui, ó, modela bem bonitinho, pra ficar uma almofada bem fofinha. Agora, nós vamos trabalhar os detalhes aqui de fora da nossa peça, tá? Vamos começar aqui nessa partezinha de cima. A primeira carreira vai ser uma carreira de meio ponto alto. Então, laço o fiozinho ali que tá vindo do rolo, passo nessa alcinha de fora do detalhe, laça o fio que tá vindo do rolo novamente e fecho aqui todas as alcinhas. E aqui nós vamos fazer um meio ponto alto para cada pontinho de base, tá? Vou enrolar aqui a pontinha do fio para poder prender da mesma forma que eu já fiz ali nas outras emendas de fio, tá? Então, um meio ponto alto para cada ponto de base, até contornar aqui toda a peça. Chegando aqui, ó, ao final da carreira, a gente contornou tudo aqui com meio ponto alto. Agora aqui, ó, não faz fechamento de carreira, vem direto aqui na alcinha desse primeiro meio ponto alto e faz um ponto baixo aqui nesse espacinho. Então, laça o fio ali, faz um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer mais um ponto baixo. Vamos fazer agora um meio ponto alto, para formar aqui a franjinha ali da Mamãe Noel, tá? No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, eu laço, fecho 2 e fecho 2. No próximo ponto, um aumento de ponto alto, então, vamos fazer 2 pontos altos juntos aqui nesse mesmo espacinho.
Então, fecha dois, vem no mesmo espacinho, faz mais um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto, agora, sozinho. E aí, vamos contornar com meio ponto alto. Aqui, nós já vamos marcar ali a parte, o outro lado ali que vamos fazer a outra franjinha, tá? Então, você vai voltar aqui, ó, do último ponto, você vai voltar e vai contar 6 pontos aqui e colocar um marcador. Marcados aqui, ó, os 6 pontos, agora nós vamos fazer meio ponto alto até chegar aqui nesse pontinho antes do marcador, tá? Chegou aqui ao final, vamos aqui retirar o marcador e vamos fazer a sequência ali da franjinha novamente. Vamos fazer um ponto alto, um aumento de ponto alto, então aqui 2 pontos altos juntos nesse mesmo espaço. No próximo ponto, mais um ponto alto, um meio ponto alto e vamos finalizar aqui com 2 pontos baixos. E aí, vamos fazer aqui o acabamento, corta esse fio, ó, fica dessa forma. Então, puxa aqui, corta o fio, deixa uma pontinha pra gente trabalhar o acabamento aqui. Puxa aqui, ó, a pontinha do fio que cortou até sair aqui em cima. Vai passar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. E aí, vamos trabalhar aqui o acabamento, ó. Vem na primeira alcinha. E agora, vem de cima para baixo e passa ali na alcinha do último ponto baixo. Dessa forma, ó, fica o desenho aqui da franjinha. Agora, é só esconder aqui esse fiozinho, tá? Esse detalhezinho aqui, ele fica solto, a gente não vai costurar ele ali, não. Fica um detalhezinho soltinho mesmo. É só passar o fio agora por baixo das alcinhas, arrematar e esconder a pontinha desse fio aí lá por dentro da peça. Finalizou. Agora, nós vamos fazer os detalhes aqui nessa parte de baixo, tá? Então, ainda com a peça voltada assim de cabeça para baixo, vamos utilizar aqui o fio off-white novamente. Então, laço o fio na minha agulha, passo aqui na primeira alcinha, laço o fio ali que tá vindo do rolo e vou fechar aqui um meio ponto alto. E aqui, nós vamos trabalhar 3 meio pontos altos no mesmo espaço, ó. Então, já tô fazendo o segundo e o terceiro. 3 meio pontos altos no mesmo espacinho de base. Vamos pular um ponto e no próximo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, laço aqui, fecho um ponto baixíssimo. E aí, no ponto ao lado desse ponto baixíssimo, vamos fazer 3 meio pontos altos novamente. Então, laço um, 2 e 3 meio pontos altos. Pula um ponto, no próximo faz um ponto baixíssimo, e no ponto ao lado do ponto baixíssimo faz os 3 meio pontos altos juntos. Dessa forma, vamos repetir até contornar toda a peça. Finaliza aqui, ó, fica uma sequência de 2 bloquinhos de meio ponto alto juntos aqui mesmo, tá? Corta o fio e aí vamos fazer os acabamentos da mesma forma que nós já trabalhamos nas outras partes da peça, tá? Agora, nós vamos fazer aqui os detalhes do rostinho, tá? Bordar os olhinhos, a boquinha e o narizinho. Aqui nós vamos iniciar bordando o narizinho, que vai ser o guia, tá? Para bordar os olhinhos depois. Então, aqui, de baixo para cima, nós vamos contar 4 carreiras. 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira. E aqui o meio vai ter como guia o espacinho ali da franjinha. Vamos deixar aqui 4 pontos de distância, tá? Então, 1, 2, 3, 4 pontos. Sai com a sua agulha lá do lado do quarto ponto, dessa forma. E você vai passar aqui várias vezes até formar o desenho do narizinho.
E então, você vai passando, vai modelando aqui esse narizinho, ajusta o fio para ele ficar sempre bem retinho, tá? Para ficar um desenho bem bonitinho aqui. Depois que você já formou aí o narizinho, é só voltar com o seu fiozinho saindo ali com as duas pontas no mesmo espacinho, você vai dar um nó e arrematar. E aí é só esconder esse fiozinho ali por dentro da peça. Finalizado aqui esses acabamentos, esse é o resultado do narizinho e agora vamos bordar aqui os olhinhos. Já estou aqui com o meu fiozinho para bordar o olho. O olhinho aqui eu vou utilizar o fio opaque, tá? Então, nós vamos ter como guia aqui o narizinho. E o primeiro ponto vai ser aqui, ó, nesse pontinho de cima do nariz, bem ao lado, bem no lado, tá? É entre os pontos, não é no meio do ponto. Entre um pontinho e outro, conforme eu tô mostrando. Aqui nós vamos saltar 8 pontos de distância, tá? Saindo ali, ó, no meio do 8º ponto, passa a agulha, puxa o fio, deixa uma pontinha de fora para poder a gente trabalhar o arremate depois. E agora, nós vamos voltar com a nossa agulha ali no pontinho inicial, tá vendo? Ó, no mesmo espaço que nós começamos. E aí, vamos começar a fazer o formato desse olhinho agora. Nós vamos sair com a nossa agulha aqui no pontinho de cima, contando 1, 2 pontos para cima e 1 para o lado. Então, aqui, ó, 1, 2 e 1 para o lado. Saindo aqui, nós vamos prender o fiozinho ali para dar o formato do olhinho, tá? Então, você vai puxar o seu fio. E aí, você não fecha tudo, tá vendo? Ó, você deixa ele ali já fazendo o formato do olhinho, passa a sua agulha embaixo do fio e passa no mesmo espacinho que você acabou de sair com a sua agulha. Saindo ali, 2 pontos para o lado, para prender da mesma forma ali do outro ladinho desse olhinho. Tudo conforme eu tô mostrando no vídeo aí, bem detalhadamente. Agora, nós vamos sair ali, ó, vamos contar 3 pontos de distância. Então, 1, 2, 3. Porém, nesse pontinho, nós vamos sair bem no meio do ponto, tá? Então, não é entre um ponto e outro. É bem como se fosse um ponto centrado. Passa sua agulha debaixo do fio novamente. E volta agora com o fiozinho lá na pontinha, lá embaixo. Pra gente começar a fazer os cílios aqui desse olhinho. Aí, aqui, ó, você vai puxando os fios para ajustar bem e não ficar nada enrolado ou enrugado aqui, ó. Ajusta o fio antes de passar para as próximas etapas aqui do bordado desse olhinho. Ajustou? Agora, nós vamos bordar aqui, ó, o primeiro cílio. Vamos contar 1 ponto, 2 pontos para o lado e 1 para cima. Então, bem ali entre um pontinho e outro, nessa carreira aqui que eu tô mostrando, você vai fazer o primeiro desenho dos cílios. E já sai aqui, ó, no meio desse pontinho que eu tô mostrando, para fazer o segundo desenho de cílios ali já, tá? Para sair já no lugar certinho.
E aí o desenho do segundo cílio você passa aqui nesse pontinho, ó, ao lado do ponto do primeiro, ó, tá vendo? Esse pontinho bem do lado, sai lá na frente, no início ali de todo o bordado desse olhinho. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste. Tô deixando bem detalhadinho aqui esse bordado para vocês, tá? Agora é só arrematar aqui e ajustar todos os fiozinhos aqui, ó. Vem no cíliozinho aqui, ajusta para ficar o desenho bem bonitinho. Depois é só amarrar e esconder esse fiozinho lá por dentro da peça, arrematando tudo. O segundo olhinho, você vai repetir o mesmo processo desse primeiro. Agora, vamos bordar aqui a boquinha, tá? E aí também não tem nenhum segredo, vai ser no mesmo estilo do olhinho. Você vai passar o seu fio, deixando aqui 5 ou 6 pontos de distância, vai depender do tamanho que você quer essa boquinha. E aí, você vai prender ali 2 pontinhos no meio para fazer o desenho da boquinha, tá? Finalizou o bordado da boquinha, que é dessa forma. E agora, nós vamos fazer ali o detalhe de cima do lacinho, tá? A tirinha vermelhinha é bem simples, você vai fazer uma carreira de correntinhas até contornar aquela partezinha de cima do coquezinho. E aí, depois você volta fazendo uma carreira de pontos baixos. Finalizou aqui a carreira de pontos baixos, é só emendar uma pontinha na outra. E aí, você pode fazer conforme você preferir. Eu fiz aqui com pontos baixíssimos, você pode costurar como você preferir fazer essa emenda aqui. Não tem problema a forma que você vai fazer, porque nós vamos colocar o lacinho aqui tampando essa emenda depois, tá? Finalizou, só reservar aqui essa tirinha e aí nós vamos iniciar o nosso lacinho. Para fazer o lacinho, vou usar uma agulha de 2 milímetros e o fio opaque na corouro. Vou iniciar aqui fazendo 15 correntinhas, tá? E aí, depois nós vamos subir carreiras de meio ponto alto até ficar no tamanho que você deseja. A gente precisa de um retângulo aqui com meio pontos altos, tá? Subi aqui 6 carreiras de meio ponto alto. Vamos cortar o nosso fio. Deixa uma pontinha aqui para poder fazer o acabamento e depois o detalhezinho de dobra do nosso laço, tá? Então, pode deixar um fiozinho um pouquinho grande. E aí, vamos costurar uma costura simples de vai e volta, aqui até prender, fechar aqui todo esse retângulo. Finalizou, ó, vamos dobrar aqui ao meio, pra gente encontrar o meio certinho e fazer a dobrinha aqui do nosso laço, tá? Você vai passar a sua agulha de cima para baixo, como se fosse um zigue-zague, fecha e aí vai fazer o formatinho do laço. Agora, você enrola o seu fio, dá várias voltinhas aqui
com o seu fio para formar o lacinho. Depois é só pegar essa peça aqui e prender lá naquela tirinha vermelha que nós fizemos. E tá pronta ali a tiarinha, a xuxinha, vamos dizer assim, né? Da nossa Mamãe Noel. Depois de pronta, ó, é só ajustar bem bonitinho esse lacinho e aplicar na nossa Mamãe Noel. Olha só que fofura que ela fica. E agora vamos para o último detalhe ali, os botõezinhos. Para fazer os botõezinhos aqui também é bem simples, tá? Nós vamos fazer um círculo mágico e vamos colocar aqui 6 pontos dentro desse círculo mágico. Aí é só fechar, fazer o acabamento e prender aqui o botãozinho ali bem no meiozinho da roupa da Mamãe Noel, tá? Para simular ali o botãozinho da roupa dela. Aí, para essa peça, eu utilizei o fio Glimmer, tá? Para fazer esse botãozinho, você pode utilizar o fio que você tiver aí. Aí, faz 2 círculozinhos desses e aplica ali na sua peça. E aí, quando você prender aqui, ó, dá um nozinho para ficar bem firme e aí esconde a pontinha ali por dentro da peça, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Essa parte é bem simples, tá? Não tem nenhum segredo. É só deixando aí um pouquinho acelerado, mas de toda forma dá para ver bem detalhadamente essa parte. Costurou os dois, tá pronta a sua almofadinha de Mamãe Noel. Fica muito fofinha, gente. Eu tenho certeza que é uma peça que vai fazer muito sucesso, vai encantar muitos seus clientes aí no Natal. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui para vocês, hein? Quando fizer sua peça, vai lá no Instagram, faz uma foto, um vídeo bem bonito. Marca a gente que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.